Tribunal Superior Eleitoral autorizou a participação de 4 entidades como observadoras das eleições de domingo. Com a decisão, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, a Associação Nacional de Defensores e Defensores Públicos, ANADEP, a Transparência Eleitoral Brasil e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, vão examinar todas as etapas da eleição e depois deverão elaborar um relatório. Para falar um pouco mais sobre este trabalho de observação, nós estamos recebendo aqui no painel eletrônico a diretora executiva da Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santano. Bom dia, Ana Cláudia. Bem-vinda aqui ao painel eletrônico. Bom dia a todas e todos. Ana Cláudia, explica para a gente então como é que vai ser feita essa observação, quais serão as prioridades, os pontos principais a serem observados por essas 4 entidades que vão acompanhar de perto as eleições de domingo. Eu acho que antes de mais nada a gente precisa explicar o que é a observação eleitoral para não confundir com fiscalização das eleições. A observação eleitoral, ela é um acompanhamento imparcial, neutro, silencioso e que não interfere em nenhum aspecto do processo eleitoral. O observador literalmente observa. E nesse exercício, nós coletamos dados de todas as etapas do processo eleitoral. Nós estamos em terreno, nós da Transparência Eleitoral Brasil, estamos em terreno desde as convenções partidárias e vamos até a diplomação dos eleitos, colhendo todas as informações possíveis para o nosso relatório. Para as eleições de 2024, nós trazemos as lições aprendidas também nas eleições de 2020, porque somos a primeira instituição que fez observação eleitoral aqui no Brasil, e nós entendemos que as eleições municipais, elas têm uma dinâmica distinta das eleições gerais. Portanto, o nosso foco são em cidades do interior do país, nós queremos ver como acontecem essas eleições em ambientes variados de todos os estados onde estaremos. Nós estaremos em 14 estados e em mais de 40 cidades. O nosso corpo de observadores está treinado para acompanhar no dia da votação a abertura dos trabalhos, portanto, as urnas eletrônicas, a questão da participação de eleitores e eleitoras, a preparação de mesários e ao longo do dia visitará muitos centros de votação por meio de uma rota que nós elaboramos até o momento do fechamento. E nós entendemos que o fechamento do dia da votação, que é a conclusão dos trabalhos na mesa, ele é um dos mais importantes, porque justamente nós fazemos o acompanhamento da cadeia de transmissão de dados. Então vai ter uma equipe que vai se dirigir para a sessão eleitoral para averiguar todo o trabalho de conclusão dos trabalhos por parte dos mesários. Logo, um outro grupo de observadores vai acompanhar os servidores da Justiça Eleitoral para a transmissão de dados para o TSE e haverá uma outra equipe já no TSE acompanhando o recebimento desses dados para a totalização dos votos. Portanto, a nossa ideia é fechar o dia da eleição, mas lembrando que o dia da eleição é somente uma etapa da observação eleitoral, porque nós também temos o nosso monitoramento de financiamento de campanhas e também temos esse ano o monitoramento do uso de inteligência artificial nas eleições, que é um tema bastante inovador, que é novo para todo mundo, mas a gente quer saber se esse tema vem aparecendo e de que forma ele vem aparecendo, já que também é uma novidade na legislação eleitoral por parte do TSE. Ana Cláudia, você falou na observação silenciosa, mas tem alguma parte participante? Vocês falam com o eleitor, com o mesário, com representantes dos partidos? Como é que é essa observação em termos da interação com essas pessoas todas que participam do pleito? Quando a gente fala que a observação eleitoral ela é silenciosa, porque ela justamente não pode interferir no acontecimento natural dos eventos durante as eleições, ou seja, o observador não pode corrigir o procedimento de algum mesário que eventualmente esteja equivocado, por exemplo, porque isso faz com que a nossa conclusão da não preparação suficiente daquele mesário, ela esteja enviesada, ela se comprometa.
No caso da interação, essa sim existe. Então, a observação eleitoral, os observadores conversam com os eleitores, conversam com os mesários, até porque perguntam como vão os trabalhos, se os materiais para votação chegaram, né, completos, se eles sabem dos procedimentos que eles devem tomar. Os fiscais de partido também são consultados. A gente está em interação o tempo todo. Nós já fizemos muitas entrevistas com especialistas já esse ano, nos reunimos com diversos presidentes de TRS e juízes eleitorais locais, além também de servidores dos cartórios eleitorais daquelas cidades que estão mais distantes e que não contam, né, com toda a estrutura que nós, de uma capital, estamos mais acostumados. Então, essa interação ela é contínua. Quando a gente fala de silencioso, é que, de fato, o observador ou a observadora não pode interferir, não pode corrigir. Um outro exemplo, por exemplo, o votante está na urna eletrônica e ele não sabe votar. E ele pede ajuda. Ele pede ajuda para quem? Geralmente para os mesários. O observador, se ele está nessa sessão eleitoral, ele não pode interferir em absolutamente nada. E o mesário deve proceder da forma que ele foi treinado para lidar com aquela situação. E o observador também não pode ajudar o votante. O votante, quando ele não sabe muito bem como votar, isso se refere ao tema de educação para o voto, de informação para o voto. Então, ele também precisa anotar esses dados, ele precisa reportar na nossa plataforma, nós temos uma plataforma de coleta de dados, e aí sim ele somente observa essa situação. É nesse sentido. Mas há muita interação, viu? E olha, eu vou te falar que essa interação, muitas vezes, ela é muito fraterna. Porque, ao final, todo mundo ali quer que a coisa funcione, quer que a jornada eleitoral saia bem. Então, no fundo, estamos todos com o mesmo objetivo. Ana, você falou que as eleições municipais elas têm uma dinâmica diferente das eleições gerais, né? E vocês também resolveram fazer essa observação, como você falou, enfocando municípios do interior. Então, eu queria saber dessas duas questões. Primeiro, que dinâmica é essa, que diferenças são essas de dinâmica? E segundo, por que esse foco em municípios menores, em sair um pouco das capitais? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. As eleições municipais, elas alcançam temas que estão mais perto da gente. Então, a coleta de lixo, a multa de trânsito, mobilidade urbana e por aí vai. Muitas das pessoas conhecem as candidaturas pessoalmente. E em alguns contextos, isso produz mais engajamento por parte da militância. Considerando isso e essa maior aproximação entre as candidaturas, seja elas de prefeituras ou de vereança, o fato é que os eleitores eles estão mais próximos dessas candidaturas e podem tanto se engajar mais, como também cobrar mais. E a decisão pelo voto também entra bastante nesse contexto, porque a decisão para o voto ela já tem outros fatores, como, por exemplo, o asfalto na minha rua, se os serviços públicos que aquela pessoa precisa, né, no caso, se eles estão sendo prestados pelo município e por aí vai. Muitas vezes, um vereador ou uma vereadora responde a uma comunidade, a um bairro, né? Então conhece ali os moradores. Então também há esse trato mais pessoal mesmo. Considerando essa dinâmica, é isso que faz um grande diferencial das eleições municipais, porque nas eleições gerais, os cargos eles já estão mais distantes dos votantes, né? Não é qualquer pessoa que conhece, por exemplo, a candidatura pessoalmente de um governo de estado, de um deputado federal, de um deputado estadual. Claro, isso pode acontecer, mas não é com tanta frequência como ocorre com as municipais. Lembrando que as eleições municipais ocorrem em todos os municípios brasileiros, inclusive aqueles menorzinhos. Então, eu estou falando de municípios de 1.000 habitantes e 2.000 habitantes, o Brasil profundo e o Brasil que mais se mobiliza nesses momentos. E quando há eleições gerais, não há tanta mobilização assim que a gente percebe nesses territórios, e há mais uma outra dinâmica mais generalizada e mais abrangente desses municípios em uma eleição maior. Então, por isso que muda bastante a dinâmica, inclusive a decisão para o voto. Por outro lado, quando a gente decidiu dar um enfoque maior para os municípios, é justamente para conhecer esse outro Brasil que nós estamos interessados. Por quê? Em uma capital, nós temos toda uma estrutura. E a gente já percebeu, né? A gente já pôde monitorar
tanto em 2020 como em 2022, todo um processo eleitoral em territórios que tem toda uma estrutura, né, que tem um TRE, que tem um cartório eleitoral totalmente estruturado, que a apuração dos votos, a transmissão de dados se dá na mesma cidade, né? Também tem isso. Em outros casos, como no Brasil mais profundo, por assim dizer, a apuração dos votos, ela se dá em outro município. Então, você precisa também acompanhar o transporte de urnas. Enfim, é uma outra logística, uma outra proposta. E a gente também precisa observar a garantia da emissão do voto. Para nós pode ser banal. Aqui da capital, por exemplo, né, nesse momento eu me encontro em São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Aqui, provavelmente, eu não tenho tantas incidências sobre no que se refere à garantia do voto, como o voto secreto, o voto livre, né, o voto independente, do que talvez em outros territórios, como, por exemplo, se eu fosse para um território quilombola ou se eu fosse para uma aldeia indígena. Né? Nós estaremos em uma aldeia indígena novamente, estivemos em 2022, e o que a gente pode perceber é o seguinte, que essas garantias de voto que devem ser para todo mundo, às vezes elas precisam ser reforçadas, porque nesses territórios menores, ou até em municípios menores, eventualmente as pessoas não se sintam totalmente livres para emitir o seu voto. E isso compromete, inclusive, os preceitos da Constituição Federal e dos tratados internacionais de direitos humanos referentes aos direitos políticos, que o Brasil faz parte, lembrando. Então, essas garantias, que para nós da capital aqui são bastante triviais, e que bom que são triviais, porque significa que elas estão garantidas, por outro lado, a gente só precisa ver se lá naquela outra ponta também está acontecendo a mesma coisa. Nós fazemos votos que sim, né? Mas a gente vai verificar para poder afirmar com dados. A gente está recebendo aqui no painel eletrônico a diretora executiva da Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santano. Ela está falando para a gente como é que vai ser o trabalho de observação eleitoral que vai ser feito por 4 entidades da sociedade civil em vários pontos do Brasil neste domingo de eleições municipais. Ana Cláudia, você já falou que vocês tiveram essa experiência também em 2020 e 2022. Como é que foi? Eu sei, e a gente já falou no início da entrevista que vocês produzem um relatório sobre toda essa experiência, né? Que lições que vocês trazem dessas eleições anteriores em termos de o que vocês vão observar nessa eleição de 2024? Bom, as lições são variadas, né? Porque a gente também aprende muito desse lado. A experiência de ser um observador eleitoral, ela é muito interessante mesmo. Faço até um convite para a audiência, se tiver alguma oportunidade de se unir a uma missão de observação eleitoral. Se vocês escolherem a transparência, são muito bem-vindos, porque realmente muda a visão de uma pessoa no que se refere ao processo eleitoral. Nós estamos muito acostumados a pensar no processo eleitoral do ponto de vista político, na observação eleitoral é todo o contrário, a gente vai pensar como organiza essa festa da democracia. Mas voltando à sua pergunta, em 2020, que foi a nossa primeira missão de observação eleitoral, a nossa metodologia focou em capitais, nós estávamos em 5 capitais, e ali a gente pôde perceber o que dava para recomendar às instituições para aumentar, por exemplo, a confiança pública no sistema eletrônico de votação, no treinamento dos mesários, na acessibilidade das sessões eleitorais. Esse foi um ponto que eu me lembro que a gente pegou bastante, porque justamente pudemos ver que não é toda sessão eleitoral acessível para as pessoas com deficiência. Esse é um ponto que a gente precisa falar a respeito. E, por outro lado, a gente levou essas recomendações de 2020 já para 2022. A gente, na época, fez uma série de recomendações no que se refere à transparência do sistema eletrônico de votação, porque a gente percebeu que havia uma demanda social por isso, né? E isso não quer dizer que o sistema eletrônico de votação não funcione. Não é isso, não. Nós, como especialistas, nós sabemos que funciona. Porém, é uma necessidade de informação pública disso, de uma explicação pública, que, na verdade, quando há a inserção de tecnologias em processos eleitorais, isso exige um esforço maior das instituições em explicar essa tecnologia para todas e todos, porque todos têm o direito de entender o que acontece no processo eleitoral. E foi essa a principal lição que a gente levou para 2022. Como esmiuçar essa tecnologia que é tão complexa do sistema eletrônico de votação para as pessoas que eventualmente não têm uma bagagem técnica exigida, né, para poder compreender bem. Então a gente teve que trabalhar uma linguagem mais facilitada, a gente acompanhou
cada etapa da preparação do voto eletrônico, né? Nós repetimos isso em 2024, porque achamos importante que essa tarefa seja feita permanentemente, né? Até um pouco antes de entrar aqui na reportagem, eu estava olhando a transmissão no YouTube e há alguns comentários, né, das pessoas ainda falando do voto impresso e tal. E eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que no nosso relatório, principalmente no de 2022, há uma explicação e com dados sobre como funciona o sistema eletrônico de votação e por que ele é confiável, né? Porque é importante também que a gente tenha um canal que não seja o oficial dizendo isso, né? Nós da sociedade civil, nós não temos nenhum compromisso com a justiça eleitoral de simplesmente referendar o que eles dizem. Não, tudo o contrário. O nosso papel é justamente defender os interesses da sociedade e trazer essa informação de forma detalhada, porém técnica e facilitada, para que todas e todos estejam tranquilos na hora de emitir o seu voto, que aquele resultado de fato traduza a vontade de todo mundo que participou dessa votação. Por outro lado, o nosso relatório também não só trouxe essa ênfase na tecnologia nas eleições, que no nosso caso, no caso brasileiro, é muito alta, mas também trouxe em aspectos mais básicos, como é o caso da participação do eleitorado, né? Nós temos o voto obrigatório no país todo, mas a gente ainda tem uma abstenção, né? Então a gente procurou ver os horários que são mais escolhidos pelos votantes para a emissão do voto. Nós também acompanhamos de perto, no primeiro turno de 2022, a lentidão na emissão do voto, que gerou filas em todo o Brasil e nos países que nós estávamos em 7 países, também acompanhando o voto de brasileiros em consulados e embaixadas. Então a gente também pôde ver isso. E no segundo turno, nós também começamos a ver os bloqueios da Polícia Federal Rodoviária no começo, porque as nossas equipes estavam andando, estavam, né, em trânsito, e elas mesmas estavam comentando que tinham sido paradas em blitz e tal, então a gente começou a olhar um pouquinho mais de perto. Só lembrando que a gente não faz afirmações sem dados. É muito, muito, muito temerário falar alguma coisa sobre a jornada eleitoral sem ter dados e fora do relatório. Portanto, a nossa metodologia é de falar com a sociedade, de falar com as instituições no nosso relatório, que sempre é emitido na terça-feira após o dia de votação. E ao longo do dia da votação, na nossa organização, nós emitimos 3 comunicados. Um às 11 horas da manhã, referente à abertura dos trabalhos e à participação do eleitorado. Outro às 2h30 da tarde, referente à participação e aspectos gerais do dia da votação, e o último comunicado às 5h15 da tarde, referente ao fechamento dos trabalhos, né? Então, nós escolhemos dessa forma, inclusive fazemos coletivas de imprensa e transmitimos ao vivo nas nossas redes sociais. Convido a todas e a todos, então, para acompanhar. E, assim, gente, relatório é por onde uma missão de observação eleitoral fala, né? Ou se não, a gente fala com a imprensa, mas a gente não tira conclusões antes sem dados. Eu acho que é isso que é a grande virtude da observação eleitoral, para ser a voz também da sociedade perante essa festa da democracia. A gente agradece a participação de Ana Cláudia Santano, diretora executiva da Transparência Eleitoral Brasil, falando do trabalho de observação eleitoral que vai ser feito pela Transparência e por outras 3 entidades nesse domingo de eleições municipais. Ana, muito obrigado pela sua participação e antecipadamente já parabenizo pelo trabalho dessas entidades da sociedade civil. Nós que agradecemos o espaço, convidando a todas e todos novamente para que em 2026 participem de alguma missão de observação eleitoral, e agradeço também à TV Câmara e à Rádio Câmara aqui pelo interesse e pelo tema. Muito obrigada. Um abraço, bom trabalho para vocês.